Por outro lado, algo que nos parece importante, o setor empresarial da Madeira está hoje com dificuldades significativas, sobretudo de tesouraria. E essas dificuldades de tesouraria condicionam significativamente aquilo que é a performance do setor e aquilo que é a criação de emprego. Ora, onde é que está o grande problema, um dos grandes problemas de tesouraria das empresas que fornecem a maior parte das coisas ao Governo Regional? Está na limitação que o Governo Regional e no prazo que o Governo Regional paga as suas dívidas ao setor privado. Ora, isto é um problema que decorre há muitos anos. Nós somos a região do país cujo prazo médio de pagamentos é maior de todas as regiões, mas maior de forma significativa. Nós temos uma região como os Açores a pagar em 2009 um prazo médio de 25, 30 dias e nós temos a Madeira a pagar mais de 300 dias. Ora, isto não faz nenhum sentido e obviamente que isto compromete significativamente aquilo que é a performance e a saúde das empresas da região. E, portanto, nós achamos que é preciso um programa de regularização das dívidas do setor privado. E este orçamento retificativo devia de incluir essa matéria, porque isto é uma matéria importantíssima, urgente, do dia-a-dia e do curto prazo, não do médio e longo prazo. E, portanto, a regularização das dívidas, que nós propomos apenas 90 dias para que, de alguma forma, isto se possa fazer de forma adequada, devia de fazer parte deste processo. Mas devia de fazer parte deste processo quando o Governo Regional, e penso que também sabem, foi-lhe cortado o factoring nas suas operações. Ou seja, neste momento, o Governo Regional e as empresas que trabalham com o Governo Regional nem podem recorrer a um instrumento financeiro que recorriam antes, que era o factoring, porque os bancos pura e simplesmente não confiam no Governo Regional. Ora, a situação é absolutamente dramática. Eu não sei se os representantes hoje do Governo Regional têm noção que se isto continuar assim, naturalmente que só há um caminho, é mais falências e mais desemprego. E, portanto, ou fazem de facto alguma coisa. Por isso é que eu digo que este orçamento tem um problema, não tanto para aquilo que propõe, mas para aquilo que não propõe, ou seja, há aqui uma omissão significativa de aspectos fundamentais como este, mas o problema pode ser mais grave do ponto de vista do emprego. E, finalmente, um aspecto que se cruza com este e que nos parece importante, obviamente que nós não queremos recuperar empresas que não têm viabilidade. Isso não é uma boa medida de gestão, não é uma boa medida do ponto de vista da economia de mercado. O que nós queremos é garantir que aquelas empresas que têm um produto exportável, aquelas empresas que têm viabilidade, aquelas empresas que demonstram através de estudos adequados que são empresas recuperáveis, mas que têm hoje problemas do ponto de vista quer da sua tesouraria, quer da sua solvabilidade e, portanto, que essas empresas possam ser recuperadas. Nós não podemos nos dar ao luxo de deitar empresas fora, porque elas, como disse há bocadinho, criam emprego e para isso o Governo poderia muito bem, isso já aconteceu no plano nacional e já aconteceu na região autónoma dos Açores, criar um plano de recuperação de empresas que implica transformar dívidas em capital social, por um lado, e reestruturar o endividamento da banca, que é um problema muito grave que as empresas hoje têm e que as penaliza significativamente. É bom saber que todas as empresas hoje, ou a maior parte das empresas que fizeram investimento recentemente e que recorreram à banca, têm hoje um problema muito significativo. Digamos que as empresas que estão os melhores saudáveis e mais saudáveis são aquelas que não precisaram significativamente da banca. As que precisaram têm um problema muito grave e é preciso acudir a este tipo de empresas, porque o que está aqui em causa não é a viabilidade da empresa, é de facto o ambiente em que elas se financiaram, ambiente esse que está cada vez mais complicado. E ainda fica mais complicado na Madeira, quando é o próprio Governo Regional a concorrer com essas empresas para ir buscar endividamento. E isso é muito difícil, porque sabem que hoje um dos problemas da banca é não ter dinheiro para emprestar. Falando de forma corrente, não tem dinheiro, tem pouco dinheiro. Ora, se numa região deste tamanho, tão pequena como a nossa, há um Governo Regional que concorre com empresas que são pequenas para ir buscar dinheiro, há cada vez menos dinheiro na banca. E, portanto, isso é um drama, porque se o Governo Regional diz que agora vai buscar 100 milhões de euros para fazer investimentos nas cidades de desenvolvimento à banca, esses 100 milhões de euros não estão disponíveis para as empresas regionais. E isto é um problema significativo. E é por isso que nós achamos que o orçamento retificativo precisava de ter medidas. Estas não são suficientes, é bom que se diga, mas são, pelo menos, um serviço mínimo daquilo que era um governo responsável a olhar para aquilo que são as entidades que criam riqueza e emprego.